Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós iremos apresentar hoje sobre a Rota do Êxodo. Estamos apresentando esse trabalho de Gabi, que tem por professor o pastor Jefté. Nós que apresentamos este trabalho somos Asaf Souza, Mateus Vasconcelos, que vos fala, Michael Rodrigues, Pablo Moraes e William Nunes. Iremos falar sobre a Rota do Êxodo, sobre qual caminho eles passaram, quais cidades eles passaram para que pudessem chegar ao seu destino final. São as seguintes cidades: Ramsés, Sucote, Etã, Piaerote, Águas de Mara, Elim, Deserto de Sim, Refidim, Monte Sinai, Ezion-Geber, Cades Barneia, Ribeiro de Arnon, Monte Nebo, Planícies de Moabe, Rio Jordão e Jericó. Aqui temos um mapa que pode indicar como foi essa rota que eles fizeram, por onde eles passaram. Agora eu vou falar sobre as primeiras 4 regiões que eles passaram, ou cidades, por assim dizer, porque muitas daquelas por onde eles passaram, na verdade não eram cidades, mas eles fizeram acampamentos. O primeiro que eu vou falar é sobre Ramsés. De acordo com o texto de Êxodo 12, a primeira deslocação do povo foi de Ramsés para Sucote. Temos isso registrado lá em Êxodo 12, e a partir do 37 nós podemos ver isso. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. A localização de Sucote, de Ramsés, na verdade, algumas propostas iniciais dizem que Ramsés ficava em Tel Farama, que é Pelúcio nos dias de hoje, ao nordeste do delta do Nilo. No entanto, as escavações de um egipólogo francês, Pierre Montet, no final dos anos 20, levaram alguns egiptólogos de diversas gerações a acreditar que seria realmente a Pi-Ramsés, que como era chamado pelos egípcios. A cidade ela foi construída sobre uma série de montes de terra conhecidos como geziras, perto do rio Nilo. Durante a estação de inundação, o rio Nilo ficava muito próximo à cidade de Ramsés. O rio Nilo transbordava e as margens inundavam a área de Ramsés. E a área de Ramsés era transformada em uma cidade de ilhas, em meio a um lago. Ficava como se fosse várias ilhas formando uma única cidade. Durante esses tempos, essas gerizas só podiam ser alcançadas por barcos antigos, embarcações, e evidências arqueológicas indicam que as pessoas se moviam facilmente pela cidade através de um elaborado sistema de canais. Seria como se fosse uma Veneza dos dias atuais. Já no reinado de Ramsés II, que foi porque essa cidade recebeu esse nome, Ramsés, por conta de Ramsés II, a residência real e o centro administrativo foram transferidos para Ramsés, por ordem de Faraó, onde foi estabelecida uma base militar adequada às manobras de grandes corpos de infantaria e carros de guerra. Ou seja, Ramsés é uma cidade de grande importância egípcia. Aqui temos uma foto de como foi essa passagem, essa saída de Ramsés para Sucote. Eles chegaram então a Sucote.
uma curiosidade sobre Sucote. Sucote significa tendas. E outra curiosidade, foi o lugar em que Jacó, depois de seu encontro com Esaú, construiu para si uma casa e fez barracas, ou estábulos cobertos para sua manada. Daí o nome da cidade, Sucote. Após partir de Sucote, se dirigiram para Etã, Êxodo 13, 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do Egito. Essa é a referência bíblica. A seguir, eles saíram de Sucote e foram para Etã. Depois de Etã, eles foram para Piairote. Eles voltaram. Etã estava mais acima do Mar Vermelho. Então eles voltam para Piairote. E ali é onde vai acontecer a travessia do Mar Vermelho. Depois deles voltarem para Piairote, onde ocorreu a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Essa é a referência bíblica. Piairote, ela foi a quarta parada do êxodo judaico. Foi o lugar onde o povo de Israel acampou antes de atravessar o Mar Vermelho, como já falei. Tem uma teoria clássica que coloca Piairote como a Praia dos Lagos Amargos. Porém, descobertas arqueológicas classificam que essa praia é a atual Praia da Nueiba, Egito, no Golfo de Acaba. Temos uma imagem aqui que pode representar como seria Piairote. Um descampado de areia junto ao mar, em que o povo todo ficou ali, e vinham o povo passando entre as montanhas para chegar a esse limpo. E a coluna de fogo e a coluna de vento que acompanhava eles vinha atrás para proteger eles dos egípcios que os seguiam. Esse local foi onde aconteceu esse milagre maravilhoso, em que Deus salvou o seu povo das mãos dos egípcios mais uma vez. O Senhor abriu o Mar Vermelho para que os seus pudessem passar em chão seco. E depois disso, o Senhor fechou o mar e tragou os egípcios. E todos os cavaleiros, todos os soldados egípcios morreram, inclusive Faraó. Êxodo 14, 21 a 28, nós podemos ver como foi este evento. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou.
pais, meus irmãos, dando continuidade à apresentação da Rota do Êxodo, né? Mateus ele parou na parte onde o povo de Israel ele atravessa o Mar Vermelho e aí ele vai passar por mais algumas localidades. E a primeira localidade onde ele passa, logo após a travessia, é Mara, né? E é a passagem em que no livro de Êxodo nós conhecemos como o Senhor tendo curado aquelas águas, isso porque elas eram amargas. Então essa passagem em Mara você vai encontrar lá em Êxodo 15, do versículo 23 ao 26, né, onde fala em que o povo chegou a Mara, todavia não puderam beber das suas águas porque eram amargas, e por isso chamaram de Mara. O nome Mara significa amargura, né? Só lembrando que do local onde eles encontraram esta fonte, foram 3 dias sem encontrar água. Então eles atravessaram o Mar Vermelho e eles já passaram, já estavam andando, né? E foi uma travessia também difícil até aí. Eles saíram do Egito, não estavam preparados, não estavam com todos aqueles mantimentos. Eles saíram com os despojos do que eles tinham tirado dos egípcios, mas não foi uma viagem que eles tiveram se preparado para que pudessem passar vários dias no deserto. Então eles passaram 3 dias sem encontrar água, e de acordo com a enciclopédia da Bíblia Cultura, de Bíblia Cultura Cristã, volume 4, organizado pelo Merrill Tennant, o manancial comumente é situado no local atual que chama Ain Awara, a 43 quilômetros a sudeste de Suez, a cerca de 11 quilômetros no Mar Vermelho. Esse mapa a gente vai ver posteriormente, conforme a apresentação for caminhando. Todavia, a fonte não era potável e suas águas eram amargas, como eu já falei, tornando imprópria para o consumo. A Bíblia de Estudo da Reforma diz que provavelmente aquelas águas eram amargas devido a minerais dissolvidos e terminavam por dar um sabor desagradável à água. O incidente ilustra a mudança que Israel havia experimentado na vida amarga no Egito para a liberdade recém-encontrada que agora desfrutavam. Então, aquele meio em que o Senhor estava usando, guiando o seu povo por aquele caminho, tinha uma simbologia, né? As águas elas eram amargas porque simbolizavam todo aquele sofrimento que o povo passou no Egito, né, sobre Faraó, sendo escravos ali. Então, aquelas águas, por serem amargas, simbolizavam isso. E quando o Senhor cura essas águas, simboliza que agora o Senhor está dando liberdade àquele povo, porque agora aquelas águas passaram a ser próprias para o consumo. A Bíblia de Estudo da Reforma diz que provavelmente eram amargas devido a isso. Então, nós estamos explicando esses dados baseados nos comentários dessa Bíblia. A passagem também ressalta os benefícios que pertencem a Israel, caso pertençam a um Deus fiel. Alguns afirmam que pela vegetação do local, provavelmente a madeira da árvore que Moisés jogou na fonte foi a acácia. Isto porque é uma das poucas árvores que consegue sobreviver em um ambiente tão inóspito no deserto, e era uma planta comum ali e usada para diversos fins, inclusive construções. Porém, não temos dados que comprovem essa teoria. Tem algumas plantas em que elas podem adocicar o sabor da água, porém não eram suficientes devido à quantidade de água que se encontravam ali, e essas plantas também não são capazes de sobreviver no deserto. Então, por isso que nós cremos que realmente foi um ato miraculoso de Deus para aquele povo. Depois que eles saíram de Mara, eles chegaram a Elim. Israel acampou junto a 12 fontes de água. Isso está em Êxodo 15, a partir do versículo 27. A Bíblia de Estudo de Genebra faz uma correspondência entre as 12 fontes de águas com as 12 tribos de Israel e as 70 palmeiras com os 70 primeiros israelitas que chegaram no Egito. Então, quando o povo vai descer no Egito, onde chega o pai de José, os seus irmãos e aquela caravana ali, nós temos na Bíblia informando que eram 70 pessoas. E dessas pessoas, a descendência formaram 12 tribos. Então esse local em Elim, ele é muito significativo para o povo de Israel, porque representa ali que Deus estava realmente com aquele povo, sendo 12 poços, 12 fontes de água e 70 palmeiras. Elim era um presente de Deus especial dado para o povo de Israel e não apenas um acontecimento natural. Essa fonte nós temos baseado na Bíblia de Estudo de Genebra. Saindo daquele local,
nós temos o deserto de Sim, onde o Senhor envia o maná e codornizes para alimentar Israel. Êxodo 16. O povo, sempre com o coração muito duro, apesar de Deus estar mostrando sempre que está ali sustentando, que está providenciando tudo para aquele povo, mas o Senhor passa a reclamar, passa a se lembrar das cebolas que eles tinham do Egito e sentir saudades da vida passada. E Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor envia maná e codornizes para alimentar Israel. Aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, talvez a atual região chamada Debet Er-Hanle, seria a localização atual provável do deserto de Sim. O maná deveria ser um gomer por cabeça, e esse gomer correspondia pouco mais do que 2/4 de um galão. O gomer, ele é a 10ª parte de um efa, aproximadamente 2/3 partes de um alqueire. A gente vai ver mais na frente uma imagem onde mostra mais ou menos essa quantidade de porções, né, de medidas que eram usadas naquela época. Era como semente, o maná ele era como uma semente de coentro, branco e de sabor de bolos de mel. Isso nós temos informações na própria Bíblia, em Êxodo 16, versículo 31. Já no livro Viagem através da Bíblia, de Gilbert Bess, descreve o maná parecido com uma borracha ou uma resina, parecido com a semente em forma de pérola que crescia por toda a Palestina. Saindo deste local, eles chegaram a Refidim, um local, né, onde Israel lutou contra Amaleque. Isso está em Êxodo 17, do versículo 8 ao 16. Nós temos aí uma representação da batalha neste local. Nós podemos ver por essa imagem que está aí no slide, que tem uns locais que são planos e outros locais que tem montanhas, etc. E no topo dessa imagem você pode ver um homem com os braços levantados e 2 homens segurando os seus braços. E ali era Moisés, que estava sobrepondo as suas mãos dentro da batalha, e toda vez que ele estava com a mão estendida, o povo de Israel começava a ganhar a luta, e toda vez que ele abaixava as suas mãos, o povo de Israel começava a perder a luta. É por isso que Arão segura o seu braço, né, cada um segura de um lado, para que Moisés permaneça com aquelas mãos e não se canse tanto. Nós vamos ver agora algumas imagens desses locais que eu acabei de falar, por onde o povo de Israel passou. Então, vocês estão vendo aí a imagem de um poço. Esse poço seria um dos poços de Mara, que foram encontrados naquele local. Vocês podem ver que a água ainda está bem barrenta. E é um local que hoje em dia é aberto para visitação. Então, provavelmente, esse era um dos poços que o povo de Israel encontrou. Temos aí uma imagem também de um oásis. Esse oásis era onde o povo encontrou as 12 fontes de águas e as palmeiras, e é uma imagem um pouco mais ilustrativa. Passando adiante, nós podemos ver essa imagem retirada do Google, onde tem ali as palmeiras no centro e uma região em volta bem desértica. Este local foi o local onde ocorreu a batalha, né? Mais uma vez você pode ver que tem ali os lugares planos e tem alguns montes ao redor. E aí é uma ilustração de como que seria, né? Moisés segurando seu cajado e cada um segurando seus braços, cada um de um lado. Essas aí são as medidas e os pesos, né? Tem outras medidas aqui como dinheiro, mas nós podemos ver aí no homem que está enchendo aí alguns quadrados aí para onde ele enche com algum tipo de farinha, alguma outra mercadoria. E temos aí um efa, um cé, um gomor, um cabo, um quenis, né? E eu tenho as outras medidas lineares à direita, as outras medidas para líquido à esquerda. São todas medidas que eram usadas naquele tempo para comércio e enfim.
meus queridos, dando continuidade à nossa apresentação sobre a Rota do Êxodo, após Refidim, como foi visto com o Asaf, vamos falar sobre o Monte Sinai, que foi o próximo ponto no qual os israelitas estiveram nessa rota. Há um debate muito grande entre os estudiosos sobre qual é a localização exata do Monte Sinai. São levantados alguns argumentos, algumas hipóteses que demonstram mais ou menos onde seja. E há uma divisão entre isso, não há algo tão preciso. E nós vamos ver pelo menos as três principais possibilidades desse local. Primeiro vai ser uma localização ao sul do Sinai. O local tradicionalmente reconhecido como Monte Sinai é o Jebel Musa, no sul da península do Sinai. Esta identificação foi feita pela primeira vez no século IV depois de Cristo. Está localizado próximo a uma planície chamada Er-Rahá, que é o único lugar no sul do Sinai que poderia acomodar todos os israelitas em seu acampamento ali próximo. Só que há uma dificuldade sobre esse local, porque era uma área muito seca, com pouca água, e seria muito complicado para essa quantidade de pessoas estarem em um local com pouca água. O segundo vai ser no norte do Sinai. Os que acreditam nessa localização, sendo no norte, apresentam dois argumentos principais. Primeiro é, a mobilidade dos israelitas foi retardada por aqueles que tinham algumas dificuldades de se locomover, como crianças, idosos, e também eles iam levando animais consigo, que dificultavam um pouco mais para terem uma locomoção rápida. De acordo com Deuteronômio 1:2, o Monte Sinai é uma jornada de 11 dias a pé até Cádiz Barneia. Isso colocaria o Monte Sinai, sendo no norte da península do Sinai, a cerca de 97 quilômetros de Cádiz Barneia. O segundo é que Moisés pediu permissão para Israel, para que Israel fizesse uma viagem de 3 dias no deserto, isso em Êxodo 5, capítulo 5, versículo 3, assumindo que os israelitas pretendiam viajar para o Monte Sinai. Assim, a montanha tinha que estar a 3 dias de viagem do Egito. Mas esse texto ele não está dizendo nada sobre a intenção de Moisés levarem os israelitas até o Monte Sinai, que é uma dificuldade para confirmar realmente esse local. E a terceira localização seria na Península Arábica. Uma terceira possibilidade é que o Monte Sinai esteja nessa península. A maioria dos intérpretes há muito descarta essa teoria. Mas Colin, ele recentemente reviveu essa hipótese e oferece possibilidades intrigantes, que é um pouco complicado para assegurar essas hipóteses no qual ele fala. Mas eu queria levantar somente uma, que é uma das principais dele. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, versículo 25, ele vai afirmar que o Monte Sinai está na Arábia. Só com essa afirmação é algo muito complicado para assegurar uma hipótese de uma coisa que já vem há muito tempo sendo debatida. Mas como sempre é preciso ter cautela, pois a arqueologia não é uma ciência exata, assim como outras ciências. E os arqueólogos não investigaram completamente as possibilidades dessa localização sendo na Arábia. Assim nós vemos essas três possibilidades, sendo ela a principal, sendo no sul. Assim vamos partir para o deserto do Sinai, mais precisamente a respeito da península, que vai estar aos pés do Monte Sinai. É um pouco complicado afirmar de forma categórica o local exato, assim como o Monte Sinai, pois um está condicionado ao outro. Nós vamos ver em Êxodo 25:8 que Israel construiu o tabernáculo nesse deserto. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa península, ela é uma região árida com muitas montanhas. Essa península, ela faz parte do território egípcio atualmente. Ela vai ter uma fórmula de triângulo, sendo a sua base
com um triângulo invertido, sua base ali pegando uma parte do Egito e outra mais próximo da Ásia. E tem vastos desertos, como o de Sim, como foi visto aqui, e várias outras montanhas, com suas margens sendo banhadas pelos golfos Suez e Acaba. E a sua ponta ela vai estar ali no Mar Vermelho. Assim, nós partimos para o próximo ponto, que é Ezion-Geber, que Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4. Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. O Senhor instruiu a Moisés para não enfrentar esse povo, o povo dessa terra, não somente dessa, mas de algumas outras. E isso por conta deles serem parentes antigos, assim como o povo de Edom, que eram descendentes de Esaú. Isso porque da mesma forma que Deus estava dando e assegurando aos israelitas a sua terra, Ele também havia dado essa terra para esse povo. Esse local está localizado no braço oriental do Mar Vermelho, que vai ser bem nesse golfo de Acaba. O local exato era desconhecido até 1937, quando foi descoberto um pequeno tel, a menos de 800 metros da costa, pelo explorador alemão Fritz Frank. No ano seguinte, juntamente com uma equipe, eles voltaram a esse local e encontraram uma grande variedade de itens e muros que são datados de 1000 anos antes de Cristo, que seria no período de Salomão, pois, como nós sabemos, Salomão ele esteve nesse local, ele usou esse porto para trazer algumas madeiras e coisas do tipo. Irmãos, continuando a apresentação, vou falar agora sobre Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, Moisés enviou espias à terra prometida. Israel rebelou-se e não pôde entrar na terra. Cádiz serviu como o principal acampamento de Israel por muitos anos, como está em Números capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, Cádiz era um deserto considerado sagrado para uns peregrinos. Era um local da fronteira sudoeste da Palestina, cerca de 165 quilômetros de Horebe. Então ficava ali no deserto de Zin, como em algumas citações, em Gênesis 14, Números 13, 14, 20, 27. Né? Então ficava ali naquela fronteira também de Edom. O local tem sido identificado hoje como Ain Cádiz, cerca de 43 quilômetros ao sul de Hebrom. A evidência de água, a existência de água foi um fator determinante nessa identificação, porquanto Cádiz era um local bem servido de água no meio do deserto, sendo essa a circunstância que permitiu que o povo permanecesse no local convenientemente. Então, deste lugar, em conformidade com o desejo do povo, Moisés enviou ali 12 espias, já falado, né, para a terra, para ali examinar, para olhar e trazer notícias. Mas daqueles 12 espias, somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias, né? Então, Josué e Caleb foram os únicos daquela antiga geração que entrou na terra. Então o povo abandonou por causa da incredulidade e não crê que Deus traria vitória
para o povo. Agora sobre o deserto da Judéia, que é o deserto oriental. Israel evitou entrar em conflito com Edom e Moabe, como está em Números 20, versículos do 14 ao 21. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Então, esse deserto ficava situado no sul de Israel, ficava entre a margem do oeste do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo, com uma área de aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados. Fica bem próximo de Jerusalém e se caracteriza por ter uma paisagem cercada de montanhas, penhascos e sítios históricos, mosteiros e uma grande diversidade natural. Então, era este o deserto da Judéia. Então, sobre o ribeiro de Arnon, Israel destruiu os amorreus que lutaram contra eles, como está em Deuteronômio capítulo 2, versículo 24 ao 37. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon, eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Herbon, e a sua terra, passa e possuí-la, e contende com eles em peleja. Então esse deserto, esse ribeiro de Arnon, significava rápido, né, ou tumultuoso, pois nasce nos montes de Moabe, junto ao seu trajeto de aproximadamente 60 quilômetros. Ele desce de uma alta cordilheira e deságua no Mar Morto. O profeta Isaías falou dele em Isaías capítulo 16, versículo 2. E atualmente é conhecido como Wadi el-Modib. Nas épocas chuvosas, este rio é volumoso, mas depois, na primavera, começa a secar-se. Então, na Palestina, a chuva cai somente durante certo período do ano. A paisagem é recortada por muitos vales estreitos e leitos de riachos que só possuem águas durante o período chuvoso, né, já citado. O Vale do Jordão, este é o maior vale do Vale de Israel. Começa no pé do Monte Hermon e vai até o Mar Morto. Ele é cortado longitudinalmente pelo rio Jordão. Constitui-se de uma grande fenda geográfica em seu ponto inicial. O poço é de largura de 100 metros e alargando-se pouco a pouco chega ao Mar da Galileia. Cerca de 3 quilômetros de largura e do Mar Morto com 15 quilômetros. Mas depois dele passa a estreitar-se novamente. Este vale é o mais profundo da Terra, com pode alcançar 426 metros abaixo do nível do mar. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, vamos continuar a partir do ponto das planícies de Moabe. Mas é interessante nós falarmos sobre a Moabe em si. E é surpreendente que pouco se sabe de Moabe, que foi um vizinho e inimigo frequente de Israel. As informações que temos, elas podem ser resumidas de forma bem sucinta. Em primeiro lugar, o território moabita. Moabe, propriamente dita, conforme Gênesis 19, que vai falar sobre as origens de Moabe, situava-se entre as profundas gargantas do rio Arnon, no norte, e o rio Zered, no sul. O território moabita incluía também as planícies de Moabe, situadas ali no Vale do Jordão, a nordeste do Mar Morto.
Numerosos eventos bíblicos relacionados a Moabe estão ligados a outra área, o Planalto ao norte do Arnon. Esta fértil zona agrícola era altamente contestada e mudava regularmente de mãos. De tal forma que, com poucas exceções, conforme podemos ver no livro de Ruth, moabitas e israelitas permaneceram em conflito quase que constante por aquela terra. Um outro aspecto interessante é sobre a história e a cultura moabita. Os moabitas eles estão intimamente relacionados com os israelitas, como vai atestar o relato bíblico que liga Moabe a Ló, conforme Gênesis 19:37. A língua moabita era semelhante ao hebraico bíblico. O território moabita era conhecido e reconhecido desde os tempos de Moisés. O rei moabita, na época da conquista, era Balaque. E um governante moabita, Eglon, foi ele quem oprimiu Israel durante o período dos juízes, conforme Juízes capítulo 3. O território moabita às vezes estava sob o controle de Israel, mas os habitantes eram conhecidos por se rebelarem e se libertarem da influência israelita. As evidências arqueológicas vão apontar e sugerir que Moabe foi dominada pela Síria durante o século VIII a.C. Moabe foi conquistada por Nabucodonosor por volta do ano de 582 a.C. Após essa data, deixou de existir como entidade identificável. A terra, então, foi posteriormente ocupada por outros povos, como, por exemplo, os árabes nabateus. O deus nacional moabita era Quemos, mas o povo era completamente politeísta. Um outro aspecto interessante sobre o Moabe era a sua arqueologia relacionada. Há evidências de um aumento do povoamento moabita durante o período do Ferro I, que vai do ano 1200 a 1000 a.C. Particularmente, esse povoamento ocorreu na forma de pequenas fazendas fortificadas. No entanto, é difícil fazer conexões históricas precisas com os moabitas ou com os assentamentos israelitas na Transjordânia. Em contraste, a inscrição de mesa do século IX a.C. vai trazer informações claras sobre as guerras entre Israel e Moabe. E essa inscrição, vejam só, ela atesta a importância regional de Moabe durante a monarquia de Israel. E esse é o artefato arqueológico mais significativo descoberto até hoje em Moabe. Uma descoberta única feita em Dibã, na Jordânia, em 1868, vai descrever a revolta de Mesa da perspectiva moabita. E esse documento, vejam só, ele chamado também de inscrição de mesa ou pedra moabita, ele vai usar uma linguagem muito semelhante àquela que nós encontramos no Antigo Testamento. Yahvé, que é o Deus de Israel, vai aparecer nessa inscrição, assim como Quemos, o Deus nacional de Moabe. E o rei Mesa descreve como Onri, de Israel, oprimiu Moabe e atribuiu o sofrimento de Moabe ao desagrado de Quemos. Os textos assírios e possivelmente egípcios também mencionam Moabe. Aqui nessa figura, nessa imagem, temos a vista das planícies, das largas planícies de Moabe. Um outro ponto importante na rota do Êxodo foi o Monte Nebo, como aparece em Deuteronômio capítulo 34. Deus ordenou que Moisés ele subisse nesse monte, o Monte Nebo, que se localizava de frente de Jericó, e visse então a partir dali toda a terra prometida. E devido à desobediência do líder de Israel em Cádiz Barneia, Deus não permitiu que Moisés entrasse em Canaã. Do alto do Monte Nebo, provavelmente que é o atual Jebel Eneba, com 835 metros de altura, Moisés pôde ver grande parte da terra prometida, estendendo-se mais de 1000 metros abaixo dele. Desde o pico branco e brilhante do Monte Hermon, ao norte da Galileia, até Zoar, na extremidade sul do Mar Morto. Também deve ter visto as cidades de Jericó, Jerusalém e Belém. Foi no alto desse monte, aos 120 anos de idade, que Moisés então lhe faleceu inteiramente lúcido. E de acordo com o autor do pós-fácil de Deuteronômio, o Senhor sepultou Moisés em Moabe, no vale defronte de Bet-peor. Como diz Deuteronômio capítulo 34, versículos 6, 10 a 12,
ficamos sabendo que ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Aqui nós temos uma imagem que vai mostrar justamente a provável visão panorâmica que Moisés teve ali de sobre o Monte Nebo, enxergando aquela vasta terra que era a terra prometida, na qual ele não pôde adentrar. O próximo ponto importante nessa trajetória do Êxodo localiza-se em Josué capítulo 3, que vai tratar sobre a travessia do Rio Jordão. Vejam só que interessante, Josué capítulo 3, versículo 16, vai descrever o milagre da travessia do Jordão usando uma linguagem que é bastante gráfica. Preste atenção. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. A cidade de Dan, que é mencionada aqui no texto de Josué, agora é um local chamado Tel Ed Damié, ficava a aproximadamente 16 milhas ou quase 26 quilômetros ao norte do ponto em que a procissão israelita cruzou o Jordão, localizada em um local onde o rio corria perto de margens altas. O Vale do Jordão é uma região instável, onde ocorrem terremotos com frequência. Em várias ocasiões, ao longo do registro da história, terremotos acabaram desalojando, removendo as margens dos rios nas proximidades de Adã, resultando então em um represamento do Rio Jordão. Veja só que interessante, em 1927 foi a ocorrência mais recente de um terremoto naquela área, quando um aterro de 46 metros de altura no lado oeste do rio desabou, bloqueando completamente as águas por mais de 21 horas. E represamentos semelhantes a esse foram registrados e, voltando no tempo, ocorreram em 1906, 1834, 1546, 1267 e 1160 d.C. As escavações realizadas ali em Jericó vão indicar que, de fato, ocorreu um terremoto na época em que a cidade foi destruída. E isso sugere a possibilidade de atividade sísmica na época da travessia do Jordão. É possível, então, que Deus tenha usado um tremor para represar o Jordão e um segundo tremor, pouco tempo depois, para derrubar e jogar as muralhas de Jericó ao chão. Temos aqui, então, uma imagem atual do Rio Jordão, como ele se apresenta naquela localidade. Então, chegamos a Josué capítulo 6, um momento importante quando o povo, através de Josué, tem que batalhar e lutar contra Jericó. Vejam só, a Jericó do Velho Testamento, ela passou por 4 escavações importantes. Por Charles Warren, Ernest Selling e Carl Watzinger, John Gastang e Kathleen Kenyon. Infelizmente, as 3 primeiras escavações usaram métodos que os arqueólogos modernos consideram primitivos e não confiáveis, e aquele local acabou sofrendo com a erosão. Watzinger concluiu que Jericó estava desocupada durante o final da Idade do Bronze, quando deveria ter sido destruída por Josué, enquanto Gastang determinou que a cidade fortemente fortificada foi destruída no final desse período. Mas Kathleen Kenyon argumentou que Jericó foi aniquilada no final da Idade do Bronze Médio, por volta do ano de 1550 a.C. Mas, deixando de lado um pouco as questões de datação, muitos dos dados arqueológicos correspondem ao relato bíblico. A proeminência de Jericó, como fica claro nos capítulos 5 e 6 do livro de Josué, e a riqueza dessa cidade, que é observada no capítulo 7, versículo 21, vão sugerir que Jericó era uma grande cidade. As escavações mostraram que Jericó possuía defesas maciças, firmes e bem sólidas. O seu tel,
que é um monte composto por sucessivos assentamentos, era cercado por um talude de terra estabilizado por um muro de pedra de 4,6 metros. No topo do muro de contenção havia um muro de tijolos de barro com cerca de 6 pés ou 1,8 metros de altura, de espessura e 3 ou 4 vezes mais alto. E uma parede semelhante ficava por cima do aterro, como nós podemos observar nessa figura, representando as muralhas e a cidade de Jericó. As paredes de tijolos de barro de Jericó, vejam só, elas desmoronaram em uma pilha na base do muro de contenção, como fica registrado no capítulo 6, versículo 20 do livro de Josué. Os arqueólogos então sugerem que ocorreu um terremoto e que os tijolos caídos formaram uma rampa pela qual os israelitas puderam superar, passar por sobre aquele muro de contenção. Há também sugestão de que uma camada de cinza de 0,9 metros de altura vai comprovar ali que houve uma conflagração maciça. Há também indícios de peste em Jericó antes da sua queda. Josué, no capítulo 3, versículo 15, vai afirmar que Israel atravessou o Jordão na época da colheita. E a evidência colaboradora a esta informação inclui a secagem de linho que Raabe faz em seu telhado, ali no capítulo 2, versículo 6. E também uma outra informação importante sobre isso é a celebração da Páscoa de Israel, que era um festival de primavera observado um pouco antes da colheita. E essa celebração ocorreu imediatamente antes da batalha. É interessante também que jarras cheias de grãos recém-colhidos confirmam a brevidade do cerco. Que o grão de Jericó, por exemplo, foi deixado para queimar é algo extraordinário, sugerindo que os invasores tiveram uma razão incomum para deixar esses grãos intactos. Os detalhes que cercam a destruição da cidade de Jericó, portanto, são muito semelhantes àqueles que nós lemos na Bíblia Sagrada. Infelizmente, a data da queda desta cidade continua sendo um problema para ser desvendado. E não obstante, por mais que se lide com algum grau de problema cronológico, há muito sobre a cidade de Jericó que deve encorajar o leitor cristão sobre a confiabilidade do relato de Josué, capítulo 6. E aqui eu concluo. Observem só que nos capítulos iniciais de Êxodo, é Faraó quem determina os movimentos de Israel. Lá, já pelo último capítulo do livro de Êxodo e os capítulos e os livros adiante, é a nuvem e a glória de Deus que determina os movimentos de Israel. E nesse processo, Israel lhe mudou de mestre. Faraó controlava a vida do povo no início do Êxodo. Jeová agora controla as viagens do povo até o final da trajetória. Israel se move apenas quando a nuvem se levanta. De outra forma, eles permanecem parados. Um certo comentarista vai observar que o assunto real, ao longo da narrativa, da trajetória do Êxodo, não é escravidão versus liberdade, mas é simplesmente a identidade e o caráter do mestre a quem Israel deve seguir. Portanto, que nós deixemos que o nosso Senhor Deus seja o guia da nossa vida e conduza a nossa trajetória até o final. Obrigado a todos.